Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver fórmulas que podem ser usadas para trabalhar textos. Então eu digitei aqui um texto normal numa célula e agora nós vamos usar fórmulas para trabalhar e tirar informações desse texto. Primeira delas, essa fórmula aqui, esquerda. O que ela faz? Ela recebe um texto e um número de caracteres. E ela vai tirar este número de caracteres mais à esquerda do texto. Então, no caso, eu pus 10 caracteres. Reparem aqui. Temos 5, o espaço, não esqueçam do espaço, mais 1. Mais aqui 4, são então 10 caracteres. O resultado foi que saiu, temos aqui. Igual eu tenho à esquerda, eu tenho à direita. À direita, eu também tenho o número de caracteres que vão ser extraídos. Coloquei 6 caracteres. 6 caracteres mais à direita do texto. No caso, o espaço e comum. Por isso, reparem que não está encostadinho aqui no 4. Esse espaço daqui é justamente por causa do caractere espaço que foi extraído. E para completar a extração de texto, eu tenho esta função aqui. Este texto, de extrair texto. O que essa função faz? Recebe um texto, recebe o caractere de início. No caso aqui eu coloquei 7. Qual é o sétimo caractere? É o A, da palavra aqui. Coloquei quantos caracteres vão ser extraídos? 4. E ele me extrai estes caracteres. Ou seja, começando neste ponto, ele extrai este número de caracteres aqui. Eu também posso usar a função numCharact, de número de caracteres, para contar quantos caracteres eu tenho em um texto. Além disso, também tem a função localizar. Localizar recebe um texto, o texto onde eu vou procurar este outro texto, e um parâmetro opcional que é onde eu começo a procura. No caso, eu pus aqui, para ser encontrado neste texto. Ele está me retornando, olha, aqui começa no 7º caractere. Se eu colocar aqui, por exemplo, para começar a procura no 9º caractere, o que ele vai fazer? Vai me dar um erro. Olha, eu não encontrei aqui. Você está mandando eu começar no 9º caractere, mas a parte começando no 9º, que é justamente esse U, eu não consigo encontrar nenhum aqui. Se eu escrever agora aqui, olha o que vai me acontecer. Agora ele me achou. Agora ele está dizendo, olha, no 27º caractere, começa um aqui. Eu encontrei o que você estava querendo. Eu também tenho a opção de substituir. Substituir recebe o texto que eu quero substituir e pelo que eu vou substituí-lo. E tem um caractere opcional também, chamado número da ocorrência. O que esse número da ocorrência significa? Qual ocorrência, se tiver mais de uma, que será substituída? Se eu não puser nenhum número, ele vai substituir todas. Então, se eu escrever aqui, nesse meu texto, mais uma vez, comum, comum, olha só. Ele substituiu nas duas. Por quê? Porque eu não pus nenhum parâmetro. Se eu puser agora aqui um parâmetro 1, por exemplo, ele só substituiu a primeira vez, por causa deste parâmetro aqui. Eu também tenho, algumas vezes, um problema com textos. Muitas vezes, quando alguém digita, é bem comum isso acontecer, vem um texto que vem com espaços antes e também os espaços depois. Algumas funções, como procv e soma-c, não funcionam quando eu tenho espaços depois. Elas reconhecem esse espaço e não identificam corretamente. Como assim? Se eu escrever, por exemplo, parede e der um espaço, e tiver uma outra célula onde eu só tenho escrito parede sem espaço nenhum, tanto o soma-c quanto o procv não vão considerar que isso é a mesma coisa. Ele vai ver uma diferença, vai ver um caractere a mais que é o espaço. Então, quando eu tenho uma base de dados, às vezes que foi mal digitada ou que foi copiada e tem esse risco,
eu posso ter que organizar a base primeiro. Essa função arrumar faz isso. Arrumar recebe um texto e tira todos os espaços que vêm antes e depois, garantindo com que fique limpo, vamos dizer assim, o que estava escrito naquela célula. Parênteses, se você tiver alguma dúvida sobre a função proc v ou soma c, nós temos vídeos aqui também no nosso canal explicando essas funções. Então eu consigo usar isso para arrumar um texto. Outra função, eu tenho concatenar, que escreve só concat. Existe a fórmula concatenar, mas ela é de versões mais antigas do Excel. Concat é mais atual. O que concat faz? Eu coloco vários textos e ela junta esses textos para mim. Então eu tenho aqui o texto e estou juntando com esse escrito. Repare que eu que coloquei o espaço aqui. Senão ele junta tudo um do lado do outro. Dei Enter, ele me juntou o escrito. Concatenar funciona com vários textos. Eu posso pôr 3, 4. Inclusive, a novidade do concat é que se eu colocar uma sequência, um intervalo, ele vai concatenar em seguida um atrás do outro, reparem. Aumentar para dar para ver. Ele concatena um em seguida do outro os textos que estão naquele intervalo. E, por fim, eu tenho a função maiúscula, que transforma tudo em maiúscula, e a função minúscula, que transforma todos os caracteres de um texto em minúscula. Bom, para finalizar, vamos ver um exemplo real que aconteceu de como eu posso usar essas funções? Então, eu vou fazer uma mistura aqui das funções. O caso era o seguinte, era um banco de dados, foi exportado, e ele vinha da seguinte maneira. Vinha um endereço, no caso aqui, para ficar mais específico, o nome da rua, vírgula, aqui vinha o número, um tracinho, vinha isso, CEP, dois pontos, espaço, vinha o CEP nesse formato, certo? E depois vinha o nome da cidade, então cidade barra o estado. E para imprimir uma etiqueta para selecionar o caso, no caso precisava ser tirado o CEP, só o número do CEP. Então qual que era a questão aqui? Precisava tirar apenas esses caracteres que iam estar sempre depois disso, CEP, dois pontos, espaço, só que não se sabia quanto os caracteres ia ter o nome da cidade, nem o nome da rua. E o número podia ser um número, 2 números, 10 números, enfim, o número da rua também não sabia. Algumas vezes vinha um complemento depois. Então, por exemplo, número 33, apartamento 81. Como é que eu posso fazer para tirar apenas o CEP? Primeiramente, eu vou localizar onde o CEP está nesse texto. Então, eu vou localizar nesse texto, o texto que eu vou procurar vai ser, vou pôr aqui entre aspas, CEP, dois pontos. Por que colocou dois pontos junto? Para evitar o nome da rua que tivesse CEP nele, por algum motivo, fosse parte da palavra, e o Excel encontrasse errado. Então, colocou CEP, dois pontos, a ser procurado neste texto, que começando no primeiro caractere mesmo. A partir disso, ele tinha a posição do CEP, o programa. O que foi feito? Foi usado um extrair texto, que extraiu deste texto daqui. Quantos caracteres? O CEP, se for ver, no caso aqui, são 9 caracteres. Se eu for contar o traço, então 9 caracteres. Mas onde que começava? E aqui que vem a grande questão. O argumento aqui, o número inicial. Ele usou como número inicial a posição do escrito CEP, dois pontos, mais 5. Por que mais 5? Para tirar o CEP, dois pontos, espaço. São 5 caracteres. Então, e faltou fechar aqui o parênteses. Opa, o Excel fechou sozinho, perfeito. Então foi usado o quê? Primeiro você localiza o texto que você está querendo.
E a partir daí foi usado o extrair texto com como parâmetro o texto localizado para extrair apenas o número. Repara que se eu mudar aqui, digitar qualquer coisa, ele continua pegando só, essa fórmula não muda. Ela vai pegar sempre o CEP, independente da posição do cidade com muito nome, enfim. Repara como ele não está mudando aqui. Se eu quisesse, como foi o caso, eu posso até juntar essas funções todas. Então vai ser primeiro um extrair texto. Começar, vou fazer da esquerda para a direita mesmo. Em que eu vou extrair então eu vou extrair deste texto. Agora sim, começando no localizar o CEP, dois pontos. Neste texto, mas o texto está aparecendo como argumento das duas funções. Não tem problema. O Excel vai resolver uma e depois a outra. Neste texto, número inicial, um mesmo. E agora, cuidado para não se perder. A dica do Excel ajuda. Aqui, número inicial. Então, eu estou colocando número inicial de onde eu vou extrair o texto. Lembrando que eu tenho que somar os 5. Vou extrair 9 caracteres. Isso nada mais é do que a junção das duas fórmulas em uma só, na mesma célula. Pronto. Está aqui resolvido o problema para extrair o CEP do endereço. Então, isso foi um pouco de como trabalhar com textos, as funções, e aqui uma combinação prática, um exemplo real disso. Vejam no nosso canal, temos mais vídeos de fórmulas, vídeos em geral do Excel. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar por aqui, podem perguntar também pela nossa página do Facebook. É isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.